Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Bem-vindo, irmão, irmã, ao programa Lâmpada para os Nossos Pés. Hoje vamos meditar o Evangelho do segundo domingo da Páscoa. Escutemos a palavra do Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechada por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejais incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditastes porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nesse segundo domingo da Páscoa, somos orientados pelo Evangelho segundo João, capítulo 20, versículos de 19 a 31, que nos traz um dos belos relatos da ressurreição de Jesus. E é necessário nós tomarmos alguns elementos do próprio texto que são capazes de iluminar-nos nesta Páscoa. Em primeiro lugar, o evangelista nos aponta o anoitecer do primeiro dia da semana. 2 elementos importantíssimos. O primeiro, o do anoitecer, que diz respeito não somente da escuridão que chega do final de um novo dia, mas fala também das realidades obscuras que nós enfrentamos no cotidiano. Mas são nessas realidades que o Senhor ressuscitado vem como luz, para iluminar tudo aquilo que está na escuridão. Por isso, hoje, perguntemo-nos: qual é o nosso entardecer? Depois, o Evangelho nos apontou o primeiro dia da semana, considerado como o dia do Senhor, considerado como o domingo, onde nós celebramos a nossa Páscoa semanal. E devemos também nos questionar: como anda a vivência do nosso domingo? Qual é o lugar que Jesus ocupa nele? Depois, avançando um pouco mais no texto, ouvimos que as portas estavam trancadas. Os discípulos estavam com medo dos judeus. E vai ser diante desta realidade de porta trancada e de medo que Jesus ressuscitado vem ao encontro deles.
E é interessante percebermos como se dá a pedagogia de Jesus, que é capaz de vencer o medo que domina os discípulos. Nos disse o Evangelho que Jesus entrou, primeira atitude. Depois, Jesus se colocou no meio deles. E terceira atitude, Jesus disse: a paz esteja convosco. E é necessário nós nos atentarmos a estes 3 verbos de ação que nos apontaram o texto. Em primeiro lugar, permitir que Jesus entre, inclusive nas áreas escuras do nosso entardecer, naquelas dimensões que ainda estão trancadas e que ele precisa romper, e ao mesmo tempo a escuta da sua palavra, que é capaz de dissipar todo medo. Disse aos discípulos: a paz esteja convosco. E hoje diz a mim e a você: a paz esteja convosco. Com certeza, os discípulos estavam muito inseguros, não só pela dimensão exterior da perseguição dos judeus, mas também inseguros pela realidade interior que eles viviam. Muitos deles abandonaram Jesus no caminho para a cruz, outros negaram, outros traíram. E a partir do momento que Jesus chega como ressuscitado e se coloca no meio deles, dizendo: a paz esteja convosco, tinha como primeira finalidade pacificar o coração de cada um dos discípulos e lhes devolver a alegria que o medo tinha roubado. E hoje, irmãos e irmãs, numa sociedade tão bipolar, tão dividida, tão violenta, temos acompanhado nesses últimos dias os ataques às escolas. É necessário que, mais uma vez, esta palavra de Jesus ressoe sobre os nossos corações, sobre as nossas vidas e possa nos ordenar interiormente a paz que somente Ele pode nos dar. A paz é, por excelência, fruto da ressurreição de Jesus. E só é possível vencer o medo, a violência, através da paz, se nós estivermos em Jesus. Depois disso, Ele mostrou as mãos e o lado, para que nós entendamos que a ressurreição, ela é fruto também da paixão. O Cristo ressuscitado é o Cristo crucificado. E a partir daquele momento que ele comunica a paz aos discípulos e lhes devolve a alegria, vem o mandato missionário. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Esta é a missão da igreja, edificada sobre a fé apostólica, anunciar a toda criatura que Jesus está vivo, que Jesus está ressuscitado. E, consequentemente, o Espírito Santo é soprado sobre a comunidade igreja que nascia, fruto da sua paixão e da sua ressurreição. É o Espírito que gera a nova criatura, é o Espírito que gera a nova criação e que, de maneira particular, nos vincula à pessoa de Jesus. E, consequentemente, diante do sopro do Espírito, o mandato de Jesus: a quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. Então, só podemos superar o medo através do perdão, da graça e da misericórdia que o ressuscitado pode nos oferecer, principalmente através do sacramento da reconciliação. E, por fim, nós temos o testemunho da comunidade ao seu irmão Tomé, que não estava junto deles. Quando Tomé chega, ouve a notícia, mas não acredita. E faz o desafio: se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, se eu não puser a mão no seu lado, eu não acreditarei. Se no domingo passado nós ouvíamos no relato do Evangelho Madalena como sinal daqueles que buscam Jesus, no Evangelho de hoje encontramos Tomé, aquele que duvida de Jesus, representando também todos os que duvidam de Jesus. Por isso, meu irmão, minha irmã, se pergunte: você se identifica mais com Madalena, que procura Jesus, ou você se identifica mais com Tomé, que duvida de Jesus? E diante da dúvida, Jesus volta 8 dias depois.
E diz novamente: a paz esteja convosco. E ao mesmo tempo provoca a Tomé: põe o teu dedo aqui, olha as minhas mãos. É importante nós vermos a pedagogia de Jesus e depois, consequentemente, a sua palavra: não sejais incrédulo, mas fiel. E vai ser nesta experiência com Jesus que Tomé vai superar a dúvida e experimentar a fé. Este deve também ser o nosso caminho. Não há problemas que nós tenhamos dúvidas. O problema é quando nós ficamos estagnados na dúvida. E é necessário que hoje a palavra nos ajude. E para nós encerrarmos, gostaria de trazer uma palavra de São Leão Magno. Ele vai dizer: a partir do momento que Tomé toca as marcas de Jesus, o seu lado aberto e as suas mãos que foram crucificadas, por meio deste toque, a ferida da nossa dúvida e da nossa incredulidade também foi curada. Peçamos, irmãos e irmãs, que nesse segundo domingo da Páscoa, o Senhor ressuscitado nos toque e dissipe toda dúvida que nos impeça de proclamá-lo como o nosso Senhor, como o nosso Deus, meu Senhor e meu Deus. Uma ótima semana da Páscoa da ressurreição de Jesus para você e para toda a sua família.